E aí, quando a gente para pensar na origem do cristianismo, o que geralmente vem à mente? Para muita gente é uma história de ruptura, né? De algo totalmente novo que se separou do passado. Mas e se essa separação não contar a história toda? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas raízes que conectam duas das maiores fés do mundo, e de um jeito que pode até surpreender. A pergunta que vai guiar a nossa análise é basicamente essa: será que o cristianismo nasceu como uma fé completamente nova, do zero? Ou será que a história é, na verdade, a continuação de algo muito mais antigo? Para a gente desvendar isso, nossa jornada vai passar por 5 momentos-chave. Vamos começar com uma promessa que deveria ser para sempre. Depois, vamos ver como um reino inteiro entrou em crise, o que levou a uma divisão gigante sobre a figura do Messias. Em seguida, a gente investiga como a fé foi se transformando com o tempo. E, por fim, vamos procurar as evidências de uma grande reconexão. Ok, então vamos começar pelo começo de tudo. A base de toda essa história é uma única promessa, feita milhares de anos atrás. Uma promessa que deveria ser eterna. Lá nas escrituras hebraicas, a gente encontra uma aliança que é fundamental, feita entre Deus e o rei Davi. E o ponto central é este, uma promessa divina de que sempre haveria um rei da linhagem de Davi governando Israel, para sempre. É importante guardar bem essa promessa, porque ela é o fio condutor de tudo o que vem a seguir. Só que, apesar dessa promessa tão forte, a história que se desenrolou foi de séculos e séculos de crise. Uma crise que parecia colocar essa promessa divina em xeque. A confusão foi longa, viu? E bem devastadora. Primeiro, o reino se divide em dois. Depois, o reino do norte é levado para o exílio e some da história. Aí, em 586 antes da Era Comum, vem o golpe final. O reino do sul, Judá, também cai. O último rei da linhagem de Davi é tirado do trono. A promessa parecia ter sido quebrada. E, para piorar tudo, séculos depois, a terra ainda estava sob ocupação do Império Romano. Então, o cenário é este. O trono de Davi estava simbolicamente vazio, juntando poeira. O povo judeu vivia sob domínio de estrangeiros, e toda a esperança estava concentrada em uma figura, o Messias, um libertador que finalmente iria restaurar o reino como tinha sido prometido. A expectativa no ar era enorme. E é bem nesse caldeirão de expectativa que uma figura surge, um carpinteiro da Galileia chamado Yeshua, que a gente conhece hoje como Jesus. A chegada dele na Judéia do primeiro século iria mudar absolutamente tudo. E olha só como os primeiros relatos já conectam ele direto com aquela promessa antiga. O anjo diz a Maria que Deus daria a ele o trono de seu pai Davi. A mensagem não podia ser mais clara, né? Ele não estava vindo para começar algo do zero, mas sim para cumprir o que já havia sido profetizado. E aqui está o pulo do gato. Isso não foi o começo de uma nova religião. Foi uma divisão profunda dentro do próprio judaísmo. De um lado, judeus que acreditaram que o Messias tinha chegado e que formaram a tal seita dos nazarenos. Do outro, a maioria que rejeitou essa ideia. A discussão toda era interna, uma questão de família sobre a identidade do Messias de Israel. Mas se começou como um movimento judaico, como é que se transformou numa religião vista como algo totalmente separado? Para entender isso, a gente precisa lançar alguns séculos e olhar para a poderosa influência do Império Romano. O grande ponto de virada acontece lá no século IV. Com o imperador Constantino, aquilo que era um movimento perseguido vira a fé oficial do império. E essa aliança com o poder de Roma mudou a natureza e o rumo de tudo, de forma radical. Com essa oficialização toda, uma nova ideia teológica começou a ganhar muita força: a teologia da substituição. Basicamente, essa doutrina dizia que Deus tinha rejeitado Israel e que a igreja agora era a nova herdeira de todas as promessas. E aí está a consequência mais drástica disso. A fé, agora com seu centro de poder lá em Roma, começou a cortar de propósito as próprias raízes que a sustentavam. Foi esse processo histórico de separação que fez com que ela parecesse uma árvore completamente nova, sabe? Em vez de um galho que cresceu da antiga oliveira de Israel. Mas será que essa história de separação total é a única versão? Os próprios textos que fundaram o movimento contam uma história um pouco diferente. Vamos voltar para eles e ver o que eles realmente dizem sobre essa conexão. Presta atenção aqui no que o livro de Hebreus diz, citando o profeta Jeremias. A tal nova aliança é descrita como sendo feita especificamente com a casa de Israel e com a casa de Judá. O texto não fala de criar uma coisa nova,
mas de renovar a aliança com o povo original. Paulo, quando escreve aos Efésios, usa uma linguagem muito específica. Ele descreve os não-judeus não como substitutos, mas como gente que estava separada, longe e que agora foi aproximada. A imagem que ele passa é de inclusão, não de substituição. Eles foram trazidos para perto de algo que já existia. E essa passagem de Romanos aqui, nossa, parece uma resposta direta à teologia da substituição. A pergunta é retórica. Deus rejeitou o seu povo? E a resposta vem com toda a força. De maneira nenhuma. O texto defende com unhas e dentes a fidelidade de Deus à sua aliança original. Então, quando a gente junta todas as peças, o que a gente vê? Uma promessa eterna, feita a Davi. A chegada de um Messias judeu para cumprir essa promessa. Um movimento que nasceu dentro do judaísmo e que convidou os não-judeus a chegarem perto da aliança de Israel. E por fim a gente vê que essa separação que hoje parece tão óbvia foi na verdade um desenvolvimento que aconteceu bem depois, moldado pelo poder de Roma. A história parece ser muito mais de continuidade do que de ruptura. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a aliança original com Israel nunca foi quebrada, mas sim expandida para incluir outras pessoas, o que essa perspectiva muda na forma como a gente entende a fé, a história e a relação entre esses dois mundos hoje em dia?